Oi, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha da animação Arca de Noé. Vamos lá? Essa é a mais nova animação nacional que vai estrear nos cinemas. E galera dos anos 80, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Essa animação ela é baseada no disco de vinil Arca de Noé, que foi lançado na década de 80. Eu tenho certeza que todo mundo tinha, e se vocês vão lembrar, ele era do compositor Vinícius de Moraes. Ele tinha a capa branca e ele vinha com os animaizinhos que a gente colava na capa. Todo mundo tinha esse disco de vinil e parece que ele foi feito um livro também, baseado nesse vinil, e agora temos o filme. Inclusive o filme traz aquelas canções que estão no vinil, quem não lembra, né? Lá vem o pato, patati, patacolá, entre outras musiquinhas. E aí vem contando a história, né? Que Noé tem que construir ali, recebe o chamado de Deus, falando que ele tem que construir a arca, e que lá ele tem que levar um casal de cada espécie que o mundo vai inundar e que só vai sobreviver esses bichinhos que estão dentro da arca. E aí vem mostrando uma historinha de uma amizade entre dois ratinhos que são cantores e eles estão querendo entrar dentro dessa arca, mas eles são dois homens e dentro da arca só pode um casal. E aí tem essa confusão toda. E aí rola, a história toda gira em torno dessa amizadezinha desses dois, e nessa história toda, e no meio dessa confusão, tem o Senhor Leão, que é o que quer mandar em todo mundo, que se acha o grande rei da selva e quer ser o rei também da arca, quer mandar em todo mundo, e ele acaba criando muita confusão dentro da arca, entre outras coisas. E aqui o filme, ele fala um pouco sobre essa questão da amizade, essa questão de querer, da rivalidade, dessa questão dos mais fracos, dos mais fortes, e traz muita coisa para ser falada. Primeiramente, é uma coisa muito saudosista, para quem viveu na época dos anos 80, poder lembrar desse disquinho, né? Eu ouvi muito na minha infância, essas músicas, né, da Arca de Noé. A gente ouvia direto, meu pai deu esse disco pra gente, a gente ouvia muito na nossa infância, só que infelizmente eles pecaram em alguns quesitos, que foi a questão de querer trazer essa história para a atualidade, quiseram trazer alguns aspectos que me incomodaram bastante, primeiramente trazer situações atuais para dentro dessa história. Então eu acho que é uma história, primeiramente que é uma história antiga, né? Que é uma história sobre a Arca de Noé, que é uma história antiga. Como é que você põe isso para a atualidade? Não tem como, né? Mesma coisa de colocar Deus falando no celular, isso não tem como. Então é a mesma coisa de colocar, né? Então, por exemplo, tem uma cena que o leão falando que quem tá comigo, deixa o like. É muito esquisito, é muito estranho. E entre outras coisas, né? Então eles trazem muitas gírias, muitas coisas da atualidade. Isso me incomodou bastante. Entre outras coisas também, uns termos também que me deixaram bastante incomodada. Eu não gostei. Isso, eu vou brincar até em dizer que isso me frustrou, jogou a minha infância por água abaixo. E eu esperava muito dessa animação por conta disso, porque era a minha infância que estava em jogo aí, né, para quem viveu essa época de Arca de Noé, do disquinho, vai entender o que eu estou falando. E algumas dublagens também que não funcionaram, então eu acho que eles tinham que ter dado chance para dubladores de verdade, pessoas que têm a profissão de dubladores, porque tem muitos atores que não conseguem dublar, eles são atores. Então tem muitos que não funcionaram, que você olhava para o personagem assim e você percebia que era o ator que estava dublando. Então não funcionou, porque quando você vai dublar um personagem, você tem que mudar a sua voz.
Então, por exemplo, o Lázaro Ramos, ele foi interpretar o Leão, ele mudou totalmente a voz dele, ficou muito boa. Então deu super certo. A Ingrid Guimarães, por exemplo, ela dubla a Pomba, deu super certo também, porque ela mudou a voz dela, entre outros também que deram super certo. Mas tiveram outros que não funcionaram, isso também atrapalhou bastante a ideia. Uma coisa que é positiva foi a questão do desenho em si. Eu achei que foi muito bem feito, pensaram nos mínimos detalhes, porque eu fiquei com muito medo, né, quando a gente fala em desenho nacional, animação nacional, eu fico meio com medo, assim, porque a gente vai logo pensando, não adianta falar, mas a gente sempre compara com Pixar, Disney, e eu achei que foi muito bem feito, principalmente quando a gente vê as cenas do leão, a gente vê os cabelinhos, assim, todos os detalhes, e as músicas também, porque pegaram realmente cantores para cantar as músicas. Então temos Adriana Calcanhoto, temos entre outros cantores. E aí a gente relembra, né, aquelas musiquinhas maravilhosas, como eu falei, né, do Pato, Patati Patacolá. Mas infelizmente, assim, me incomodou muito essa coisa de tentar trazer para a atualidade, inclusive isso, né, porque Moisés sozinho criou a arca, e aqui temos o Moisés com uma mulher, que eu não sei se é filha, o que que era dele, com a neta, né? E a neta aí faz um concurso de música para ver quem canta melhor, então ficou uma coisa muito esquisita. E outra coisa também que incomoda são alguns cortes na animação, então tá passando algumas cenas e de repente dão uns cortes assim meio estranhos, que também me incomodou um pouco. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Para os fãs de uma boa animação, para os fãs de animação nacional, eu não sei o que dizer, assim, ele é um bom filme, é uma boa animação, ele é divertido em alguns momentos, mas eu confesso que ele me deixou um pouco desapontada pelo que eu falei, né, por essa questão de tentar trazer uma coisa que é antiga, que é da nossa época oitentista, que é uma coisa que a gente esperava, aquela coisa nostálgica daquela época, eles tentarem trazer para a geração TikTok, para essa geração atual, me incomodou bastante. Então, assim, eu acho que se eles quisessem fazer uma coisa para a geração atual, fizesse uma coisa nova e não pegasse uma coisa antiga, que é nostálgica, bonita daquela época e tentar adaptar. Isso me incomodou bastante, me deixou um pouco desmotivada. Eu vi pessoas no cinema que, assim, sabe, perderam totalmente o foco, ficaram mexendo no celular, inclusive, né, coisa mal educada, mas enfim, eu vi que perderam totalmente a vontade de assistir o filme. Ele ficou bem, assim, desmotivador mesmo, bem chato. Isso me decepcionou bastante, porque eu estava esperando muito desse filme, quando eu soube que era adaptação do Disquinho, que, assim, fez parte da minha infância, que eu ouvi muito. E é uma pena, mas quem curtiu, né, a galera dos anos 80 que curtiu o vinil Arca de Noé, assista no cinema o filme, a animação, e ele tem o livrinho também, né? Arca de Noé estreia hoje nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu a animação Arca de Noé ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!